Olá a todos. Quero agradecer todos aqueles que estão aqui, que estão inscritos e que pararam esse momento para me ouvir. Hoje nós vamos estar falando sobre o que nós fazemos todos os dias. Que se a gente não conseguiu fazer, parece que o dia não começou. E se nós não conseguimos fazer antes de dormir ou à noite, parece que o dia não terminou. E parece que nos falta algo. Eu não estou falando das rotinas, como ter que levantar às 6 ou às 7 para começar o dia de trabalho. Não estou falando dos hábitos também. Às vezes nós temos que tentar escovar os dentes de uma ou outra maneira para ser mais saudável, ou comer determinados alimentos para que eles funcionem melhor no nosso corpo. Mas eu estou falando de aqueles atos que nós repetimos todos os dias, de um jeito nosso, por uma motivação mais interna, por uma motivação mais inconsciente e que está ligada ao nosso sentido de vida e provavelmente ao nosso sentido de família. Por exemplo, eu sempre gostei, né? Eu de vez em quando estou contando algumas coisinhas minhas também. Eu sempre gostei e eu acho muito importante. Quando os meus filhos eram pequenos e hoje também, de outra maneira, mas de preparar o café da manhã para eles, do meu jeito, para que todos comessem juntos. Olha só. Então, assim, o jeito que a gente tem de fazer as coisas. Um hábito que eu sempre tive é de à noite, quando eles eram pequenos, colocar cada um dormir e acompanhá-los à noite na sua cama. Conversar um pouquinho com ele, sim, até o mais conversador, que até hoje ele é, e que eu deixava para falar com ele por último, porque ele queria conversar comigo um tempo maior. Até ele aprendeu, ele falava, não mãe, me deixa por último. Então, assim, eu conversava, lógico, eu fazia a minha oração, porque eu sou desde pequena uma pessoa bem espiritualista, e dava um beijo de boa noite neles. Isso por quê? Porque eu tenho muito forte dentro de mim o sentido de união, o sentido de família, de cuidado com as pessoas que eu amo. Tanto que eu repito muito quando eu converso com os meus filhos, eu te amo. Né? Não sei se vocês fazem isso, mas é um hábito que nós temos, né? Às vezes, por exemplo, mesmo jeito, eu sempre acreditei assim, que a maneira como nós nos cumprimentamos, como nós nos despedimos das pessoas, a maneira como você trata as pessoas, está passando muito aquilo que o sentido que você quer passar para elas, né? É um sentido de união, é um sentido de cuidado, né? Ou de descuidado também, ou de não se importar muito. Às vezes as pessoas, elas não falam muito, mas elas passam o amor delas através dos atos que elas têm. E esses atos se repetem, né? Às vezes a gente precisa aprender essa linguagem de amor. Então, assim, o que nós repetimos? Muitas das pessoas repetem alguns atos no seu cotidiano, organizam o seu cotidiano repetindo esses atos. Esses atos, sem dúvida nenhuma, eles têm um significado. Eles são carregados desse significado, esse significado de afeto, esse significado de sentido. Os rituais, eles têm muito a ver com os mitos. Nós estamos falando dos mitos, nós vamos devagarinho, eu vou estar abrindo
esse leque para vocês, para que vocês entendam os mitos e vejam os mitos nas suas famílias. A sociedade tem, toda a sociedade tem os rituais próprios. Veja bem, quando nasce uma criança, o que a gente normalmente faz? Felicita os pais, mas nós também gostamos de fazer o seguinte, levar um presentinho para essa criança. É como se fosse um cuidado, um voto de boas-vindas para essa criança no mundo. Quando o jovem fica adolescente, ele tem todo... Existiam nas sociedades, desde as sociedades antigas, os rituais da puberdade. A festa de 15 anos é uma, né? O namoro, muitas vezes assim, falar em namoro, pedir em namoro, porque hoje não existe às vezes muito isso, mas dentro dessa própria dinâmica, existe uma maneira de estar fazendo isso. O casamento ele é carregado de rituais. Aliança, ou falar o que se fala, como se constrói esse casamento, como que ele está sendo feito, né? Qual significado vai se atribuir a ele. Então, assim, nós temos a própria sociedade, toda a sociedade tem os rituais de acordo com a mitologia subjacente a essa sociedade. Como nós temos os nossos rituais, eles estão de acordo com a nossa mitologia. É que muitas vezes nós não nos damos conta disso. E é muito importante. Por que é importante a gente conhecer? Por que é importante a gente aprender? Porque quando você vai aprender, ao conhecimento, o que faz? O conhecimento abre caminhos. O conhecimento abre caminhos de transformação. Eu posso continuar com aquilo que eu escolho ter na minha vida agora e posso banir da minha vida aquilo que eu não quero mais. Será que os rituais, eles sempre são positivos e construtivos? Não. Muitas vezes eles não são. Então, por isso é interessante e o meu propósito é convidar vocês para olhar para a própria vida de vocês. Muitas vezes esses rituais não são positivos e construtivos. Veja bem, o que eu faço repetidamente que não é bom para mim e nem é bom para os outros? Que significado está oculto? Às vezes, muitas vezes até para mim. Eu acredito em toda a pesquisa de mais de 20 anos que eu fiz, as falas repetidas, elas são como se fossem elos representativos dos rituais. Por exemplo, eu sempre estou pedindo desculpas. O que significa isso? Qual é o significado que me leva a isso? Eu sempre estou falando, eu não vou chegar a lugar nenhum mesmo, não vai dar certo, não vou conseguir. Todo mundo é meio louco na minha família, eu também não regulo muito bem, não. Então, veja bem, estas falas que eu repito, elas estão inculcando dentro de mim, fazendo com que eu crie cada vez caminhos mais rápidos para que esse conteúdo, essas profecias ou estigmas se manifestem na minha vida. Então, assim, eu vou criando caminhos para isso. É como se fossem pontas de ervas daninhas que eu estou cultivando. Então, cada vez que eu penso desta maneira ou ajo desta maneira, se eu olhar para mim, muitas vezes eu estou agindo da mesma maneira, estou repetindo isso, o que acontece? Eu estou sedimentando isso cada vez mais na minha vida. Meus queridos, eu vou estar falando a respeito das profecias, dos estigmas. O que eu vou fazer? Como eu vou finalizar hoje? Eu vou convidar vocês a olharem para a vida de vocês. Dá uma olhadinha para ela. Vê
quais rituais são importantes. Às vezes é até interessante que a gente anote. Anota os rituais, o que é importante para você. Não só rotina, não só hábito, mas rituais. Sabe, aquilo que tem o significado para você, que você faz do seu jeito. Às vezes até o ritual de você se preparar para dormir. Como você se prepara? Entendeu? É diferente cada pessoa. Como que você cuida do seu corpo? Como que você cuida de você? Como que você cuida da sua mente? Então vamos fazer isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva, continue comigo. Vamos fazer esse trabalho juntos. E olha, olhe para a sua vida, comente, me conte. Vai ser interessante. E acompanhe os próximos vídeos. Sugira também temas que você gostaria, algo que você gostaria de entender um pouquinho mais. Tá bom? Faça isso. Um grande abraço no coração de cada um.